Barreira formada, 2, 4, 5, lá está o remate, golo! E hoje é dia de resumir a época desportiva do Grupo Desportivo do Mosteiro, que terminou na 4ª posição da Série E do campeonato da Primeira Divisão. Recordo que foi a equipa mais concretizadora da prova. Foram nada mais, nada menos que 55 golos marcados, arrecadando esse título de mais concretizadora. Foi também a 6ª melhor defesa do campeonato, sofreu 33 golos, teve 5 derrotas, 4 empates, 15 vitórias em 24 jogos, totalizou em termos pontuais 49 os pontos conquistados pela equipa treinada por Nipreira. Alto Ave FM sabe já também em primeira mão que o grosso do plantel do Grupo Desportivo do Mosteiro vai continuar sob o comando também da já anunciada renovação de Nipreira. Recordo que Nipreira vai para o seu 2º ano como técnico numa equipa sénior. Ele fez de facto um trabalho fantástico na formação do Vieira Sport Clube, e um dos pontos altos nas camadas mais jovens é a discussão pelo título da taça de futebol da categoria Júniores com o Vieira Sport Clube nas taipas diante a equipa do Esposende. Recordo que foi um dos grandes momentos. É um jovem treinador, há muito a gostar naturalmente deste fenómeno chamado futebol. Primeiro iniciou como atleta, mas depois também, mais tarde, percebeu que o papel de treinador lhe estava nas veias. Vamos perceber isto tudo dentro de alguns instantes, numa conversa que será também acompanhada aqui no estúdio pelo homem do desporto, da Alto Ave FM, do Grupo Desportivo do Mosteiro também, Pedro Silva, que está aqui nos estúdios, ele que está em volta também daquilo que vai ser a divulgação das renovações e, se calhar, uma ou outra contratação que o clube tenha já assegurado, mas que a este nível desconhecemos. Com o Pedro Silva mais à frente também para perceber toda a atualidade naquilo que é a movimentação em volta das renovações e contratações para uma época desportiva que vai começar exatamente no mês de agosto, com o campeonato a arrancar em setembro, com a primeira eliminatória a ser disputada também nesse mesmo mês. Nipreira é o técnico que já está comigo aqui no estúdio da Alto Ave FM para lançarmos esta nossa conversa. Vamos resumir aquilo que foi, na sua opinião, a época desportiva do Mosteiro, que ainda chegou a sonhar com uma possível promoção, um 2º lugar que, ao fim de contas, acaba por não acontecer, uma vez que sobe apenas o primeiro classificado, e esse foi o FAF B, que reuniu os seus jovens talentos e colocou-os a participar neste campeonato da Primeira Divisão, onde vimos bons jogos, bons executantes, apesar de ser o campeonato mais baixo da AF de Braga. Nipreira, boa tarde. Vou pedir só para que se posicione naturalmente numa posição mais direcional ao nosso microfone, e começamos exatamente por aqui, se bem que vamos recuar também naquilo que pretendemos hoje do Nipreira. Vamos conhecê-lo melhor, não só enquanto treinador, mas também aquele ar pacato de ainda um jovem treinador no seu dia-a-dia. Ora, começamos por aquilo que é o principal, o desempenho da equipa num campeonato difícil, em que tentou ombrear com as chamadas equipas mais fortes, neste caso o FAF-B, que apareceu, mas estava dotado de excelentes executantes. O Mosteiro sonhou ao longo da época ainda com
uma possível subida, lutou por isso mesmo, mas depois na parte final acabou também por deixar essa possibilidade do sonho cair um pouco. De que forma é que pode resumir uma época desportiva que termina na 4ª posição e que não deixou? Aliás, eu considero que foi muito positiva também a prestação do Mosteiro na temporada. Boa tarde, bem-vindo à Grande Área, aquele que é considerado o maior programa desportivo das rádios. Bem-vindo. Antes de mais, boa tarde, António, boa tarde a todos. Sim, a época acaba por ser positiva, até porque o principal objetivo do Mosteiro, enquanto grupo de trabalho, enquanto estrutura, e isto falo da direção, da minha equipa técnica e dos jogadores, era devolver o devido respeito ao Mosteiro. E eu acho que, nesse ponto, acabamos por conseguir. A nível de êxito desportivo, focámos semana a semana, tentámos sempre fazer o melhor de semana a semana, crescer enquanto grupo de trabalho, e acho que o caminho aí também acabou por ser conseguido, apesar de, no final, como tu disseste, e bem, o segundo lugar era possível, até porque o Favo era basicamente campeão, e nós andámos muito tempo na disputa por esse lugar, chegámos até a conseguir, e na parte final quebramos, o que temos que assumir a responsabilidade nós enquanto equipa técnica, porque sabemos que éramos capazes de mais, somos capazes de mais, e daí esta renovação, porque depositaram toda a confiança em nós, e nós rapidamente dissemos que sim. Agora, acabou por ser positivo, mas nós acreditamos que ainda conseguimos mais e vamos trabalhar para isso. A equipa em 24 jogos conseguiu fazer, é uma expressão nossa, uma expressão muito minha também, abanar as redes por 55 vezes. Este é um título que ninguém vos tira, foi o ataque mais concretizador. De alguma forma, orgulha-se certamente o técnico do Grupo Desportivo de Mosteiro, se atendermos também aos muitos jovens que tinha no plantel. Sem dúvida. Antes de mais, sim, é uma equipa muito jovem que nos dá garantias para margem de progressão, para continuarmos a trabalhar como já mencionei anteriormente. Agora, sim, sem dúvida fomos a equipa mais concretizadora, e isso também nunca deixou de ser um objetivo, mas como também já mencionaste, a nível defensivo, isto quando falamos ataque-defesa, todos atacam, todos defendem, por isso o mérito do ataque é de todos e o mérito na defesa também acaba por ser de todos. Também só conseguimos a 6ª posição e também sabemos que esse vai ter que ser também um dos nossos focos. Isto para trabalhar já na próxima temporada. Ney Pereira, vamos tentar perceber aqui também algo que certamente muita gente quer conhecer. Quem é o Ney Pereira treinador e quem é o Ney Pereira um ser humano, naturalmente, um ser comum no seu dia-a-dia. Como é que se define? Sem o papel de treinador e o papel de treinador. Eu faço esta questão por uma simples razão. É quem aprecia o Ney Pereira como treinador, estamos ali perante um líder, quer tudo ao pormenor. E quando vemos o Ney Pereira no seu dia-a-dia, é um brincalhão autêntico. Sem dúvida, sim, posso-me referir mesmo com essa mesma palavra, como brincalhão, uma pessoa calma, uma pessoa que gosta de estar, viver um dia de cada vez. Gosto muito de ter a minha alegria com o meu grupo de amigos, com a minha família, e sem dúvida, no papel de treinador é completamente o oposto. E desde já também tenho que agradecer aos meus jogadores porque eles sabem distingui-lo, porque apesar de ser um grupo jovem, serem meus amigos, que são meus amigos, são amigos do resto da equipa técnica, mas eles sabem distinguir quem é o Ney Pereira cá em cima e quem é o Ney Pereira depois descemos as escadas, que é ambicioso, muito ambicioso, e isso partir com todo o grupo de trabalho, porque nós não andamos lá, não andamos para brincar, nós andamos sempre a correr por objetivos e não há nada mais bonito na vida que correr atrás de um objetivo. E agora passo por outro ponto que tem a ver exatamente com aquilo que é a sua estrutura técnica. Chegamos a um campeonato de primeira divisão, a clubes, passa a expressão, modestos, mas que procura ser também clubes com dotados de todas as boas condições que é possível oferecer. Olha-se muito já também da forma como se trabalha para o lado profissional, e aqui uma palavra, penso que merecida para... Eu já falei isto mais vezes em termos de direção, porque estamos a falar de pessoas que dão um pouco do seu tempo às coletividades, portanto, e muito tempo até.
E hoje chega-se ao Paroquial do Mosteiro, campo onde tive o prazer também de jogar durante 10 épocas, com as condições de hoje longe disso, mas procuraram sempre ter o melhor. E parece-me que aqui, Ni Pereira, o facto da sua renovação poderá ter também muito a ver com isso. Primeiro, com o plantel, que conhece bem certamente, mas também por uma direção que está a trabalhar todos os dias no sentido de oferecer sempre e mais as melhores condições. Sim, sem dúvida, tem que enaltecer o trabalho desta direção, tanto o trabalho desta direção como das antigas, pelo menos as que eu privei, as que eu partilhei os grupos de trabalho, e sem dúvida, são incansáveis, são gente dedicada, são gente trabalhadora e acima de tudo são amigos que fazem com que nós nos sintamos lá à vontade. E perante estas todas as condições reunidas, é óbvio que nós temos material, temos mão de obra e temos que fazer muito porque eles também merecem. Tem que enaltecer sem dúvida o trabalho desta direção. Do pelado ao relevado, um sonho? Sem dúvida, um sonho que, como eu já mencionei anteriormente, foi também trabalhado e lutado por outras direções e que foi conseguido. E daí nós também cá estarmos, porque todas as condições estão reunidas, os jogadores também foi todos aqueles que nós escolhemos e agora é para andar. Com o relevado, é mais fácil motivar os jogadores para poder representar o clube? Claro que sim, sem dúvida. Os jogadores, principalmente os miúdos aqui da terra, que jogam toda a vida, fizeram formação no Vieira Sport Clube, é muito mais fácil conseguir levar um miúdo para um sintético do que para um pelado. São realidades diferentes, eles não viveram as realidades que nós vivemos, mas claro que sem dúvida que é muito mais fácil. Começas como jogador de formação do Vieira Sport Clube, mas a um determinado momento assumes uma pasta, penso que adjunto, ajuda-me se me falhar a memória, do Pedro Silva e a Inácio Bichinho, até chegares a líder principal. Como é que foi essa ascensão a este nível também? Sim, já falámos disto anteriormente. Sim, eu fui jogador do Vieira Sport Clube e quando terminei foi talvez o que idade tinhas? Qual era a idade? 19 anos. 19 anos. Muito prematuro. Claro, claramente. Aliás, nesse dia, como eu ia dizer, foi se calhar um dos piores dias da minha vida. Olhando tudo para trás, olhando tudo que lá passámos com os meus colegas, e aquilo chegou ao fim, nem queria acreditar que aquilo era possível. Então iniciou a outra época em que eu já era sénior e acabei por aparecer aos treinos, normalmente, para ver os treinos. E o Pedro, como toda a gente conhece, o Pedro Careca, convidou-me para ser adjunto dele, para dar. Eu principalmente era um elo de ligação entre ele e os jogadores. Eu andava lá só para dar continuidade àquilo que não queria que acabasse. E a partir daí, o Pedro, depois, passado sensivelmente 3 anos, assumiu um projeto na equipa sénior e eu comecei em Benjamins, assumi uma equipa de Benjamins. Miúdos que estão sensivelmente comigo há 12, 13 anos, ainda hoje estão no Mosteiro muitos deles. Sim, comecei nos Benjamins e corri os escalões todos da formação. E esse gosto foi cada vez maior? Claro que sim, sem dúvida, e não para de crescer. Qual é a diferença entre trabalhar com a formação e agora num plantel sénior? Assim, existem muitas diferenças. Eu principalmente, eu penso que não as noto tanto, até porque, como eu te disse, o grande núcleo deste plantel continua a passar por muitos dos miúdos que estão comigo. Todos os outros que eu sabia que me ia dar garantias são pessoas impecáveis, são pessoas com respeito, são pessoas trabalhadoras, são pessoas ambiciosas. Claro que existe aqui algumas diferenças, mas eu não posso dizer que as tenha notado muito. Muitas das vezes, até o pessoal já foi falando, privando com outros amigos, que dizem que eu não quero sair da zona de conforto. E neste momento estou bem onde estou. Nem quero pensar mais à frente. Neste momento o meu presente passa pelo Mosteiro e é nisso que eu estou focado. E agora, entramos na época seguinte, ou na próxima época. A equipa lutou este ano pela subida. Pergunto se é um dos principais candidatos a essa meta, na tua opinião, naquilo que vai ser também a participação no próximo campeonato. Como vamos dar continuidade a tudo, ou seja, não vamos começar de início como muitos dos anos acontece na realidade do Mosteiro, na realidade de outros clubes, começam tudo de início. Nós, como já temos uma estrutura, já temos processos definidos, já temos basicamente os mesmos jogadores, vão chegar 2 ou 3 para nos ajudar. E eu posso afirmar, garantidamente, com a ambição que eu conheço dos meus jogadores, com os jogadores que eu tenho e com a minha ambição e da minha respectiva equipa técnica, eu posso garantir, garantidamente que nós vamos lutar pelos lugares cimeiros. E esses lugares cimeiros é lugar de subida? Sim, sem dúvida. Podemos afirmar que sim.
Satisfeito por aquilo que se conhece, atenção, porque ainda não foram divulgados também aqui na Alto Ave FM, aquilo que são os reforços, aquilo que são as renovações. E vamos tentar perceber isso daqui a pouco. Agora pergunto ao Ni Pereira, porque me parece estar munido também dos chamados auxiliares, dos treinadores adjuntos, daqueles que fazem parte de uma estrutura técnica. É o número suficiente? Quantos são? E se entende que é o suficiente para aquilo que é a sua ambição e do clube na próxima temporada? Sim, a equipa técnica, posso já afirmar que vai crescer. Vai continuar o Pedro e também tem que se enaltecer o trabalho que ele tem feito enquanto treinador de guarda-redes. Continuamos cá com o Rui e com o Pileca, como já estávamos, e o Bitinha, fruto de não poder jogar mais, e eu sei que ele gosta de futebol, eu sei que ele gosta de Mosteiro, e é uma pessoa com caráter e que vai nos ajudar, também vai preencher a equipa técnica junto do Nenuco, que era um dos capitães que também acabou por acabar a carreira. 7 elementos? 5, 6, portanto, 1, 2, 4, 5, 6 elementos. Sim, contando com o Bruno, com o Fúria, como toda a gente conhece, que será certamente o diretor desportivo. Muito bem, estão reunidas condições. Pedro, vou ter a oportunidade também de te introduzir nesta conversa para ver se há essa possibilidade também aqui em primeira mão na grande área, porque ao fim e ao cabo é a Rádio Alto Ave que vos dá mais ênfase todas as semanas e se calhar é justo perceber e trazer em primeira mão quem são aqueles que já renovaram pelo Grupo Desportivo do Mosteiro e também se há já alguma contratação que possa ser anunciada aqui na Alto Ave FM. O Pedro Silva, para além de elemento da equipa técnica do Grupo Desportivo do Mosteiro, é também o homem do desporto nas muitas edições da tarde desportiva. É ele que vai comandando muitas dessas tardes, quando a cada tarde domingo levamos até si os resultados das nossas e também das vossas equipas. Recordo, é assim que trabalhamos, é assim que queremos estar, é assim que vamos continuar, sempre com ênfase para os clubes de futebol da AIF de Braga. E já agora, por falar em AIF de Braga, há uma questão que vamos abordar esta semana e fica aqui para perceber já em primeira mão se temos dado destaque àquilo que é o reforço e as renovações dos clubes que se preparam naturalmente para poder atingir todos os objetivos a que se propõe. Há uma questão que importa colocar esta semana, vamos fazê-lo. Será que a Associação de Futebol de Braga, ao nível das arbitragens, estará preparada para mais uma época desportiva? Sim, a pergunta é simples. Na última temporada foram requisitadas várias equipas de arbitragem à vizinha AIF de Viana do Castelo. Isto é o tema para a próxima semana na grande área. Fica aqui em primeira mão. Voltamos ao Mosteiro e vamos então ouvir o Pedro, que saúdo naturalmente também. Bem-vindo à grande área, programa que teve a oportunidade também já de apresentar algumas vezes. Vamos às renovações, Pedro. Em primeira mão, se é possível avançar com aquilo que vai ser o figurino do Grupo Desportivo do Mosteiro em termos de atletas na próxima temporada. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, António. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave que nos acompanham todas as sextas-feiras a partir das 7h30, a acompanhar também e de enaltecer o futebol distrital da Associação de Futebol de Braga, que é aquilo que também move muita gente no que diz respeito domingo após domingo durante, digamos que quase todo o ano. Descansamos quase um mês por ano. É aquele tempozinho em que os clubes estão parados. Aliás, nós continuamos sempre, que estamos em atividade. Os clubes nem chegam a parar porque acaba-se uma época e já estão a preparar, mas digamos que é aquele momento do segredo das equipas e que depois nós também descobrimos muitas vezes. Acaba-se por descobrir também algumas antes delas serem anunciadas. Em nome do Mosteiro também, digamos que este ano não vai acontecer o que aconteceu na época passada. Na época passada tivemos uma equipa técnica nova, tivemos também uma direção que foi reformulando também ao longo dos 2 anos que tivemos parados por causa do Covid, mas que levou-nos também a fazer, não é uma limpeza, mas sim uma renovação ao plantel e tornando também um plantel mais novo
para que daqui a umas épocas se torne mais competitivo. O chamar limar algumas arestas, não é? Exatamente, limar e aperfeiçoar também em prol do Doni Pereira, porque tem as suas ideias diferentes de quem liderava também antes e que nos leva a fazer essas trocas. Este ano o que vai acontecer é que, como já disseste, o grosso vai ficar. Também podemos dizer que no Mosteiro não mandamos ninguém embora, por isso os que não vão ficar, alguns porque já tiveram outras oportunidades, como é o caso de um guarda-redes que o ano passado pegámos nele ainda com idade júnior e que este ano já assinou pelo Vieira Sport Clube, o Afonso. O que é sempre bom, não é? É sinal que se trabalha bem no Mosteiro. E ao qual o Mosteiro também fica muito contente e que deseja a maior sorte também para ele e não só, para o Vieira Sport Clube também. De resto, os restantes jogadores como o Nenuco, o Eurico Souza, o Vitinha, que vai acabar por continuar também no clube, como é o caso do Nenuco e do Eurico. O Zé Tó, que ainda está ali também em modo stand-by, que ainda não renovou, podemos já adiantar, ainda não renovou pelo Mosteiro. Depois, em termos de renovações, o homem grande da baliza nos últimos anos no Mosteiro, o Bochechas, está assegurado para a próxima época. Outro homem que também vai se tornando grande, mas que ainda é um jovem, mas que já dá muito ao Mosteiro e que gosta do Mosteiro como gente grande e que este ano já passou a ser capitão, o Lias, jogador que também já representa o Vieira Sport Clube. Temos ainda o Peixoto, o Tiaguinho, que é um jovem que chegou na época passada, vindo também já da mão do Doni Pereira. No Ninho, da mesma forma, o Tiagão, Filipe Machado, que chegou a meio da época, também irá continuar de azul e amarelo. Entre outros, João Vieira, que é o jovem da terra. Gosto muito é o jovem da terra e que... Gosto muito. Mais um que não larga o Mosteiro, e isto também fruto do trabalho de todos nós e da direção e de todos aqueles que levam o Mosteiro para a frente. Em termos de mais renovações, Márcio vai continuar a jogar a bola, Gui, mais um lateral para a equipa de Doni Pereira, Ricardo Vieira, um filho dos homens grandes também do Mosteiro. Em termos de contratações, podemos já avançar que o Lucas, médio dos júniores do Vieira Sport Clube, vai fazer a sua primeira época como sénior no Mosteiro. E ainda um reforço para o centro da defensiva, que foi um dos pontos que nós já tínhamos também falado e identificado como um dos pontos a reforçar. Mais um homem a voltar ao paroquial, é ele, o Silva. Muito bem, em Roças. Vindo de Roças, exatamente. Obrigado, Pedro Silva, também por essa informação. Ficou aqui tudo o que havia para saber até o momento do Grupo Desportivo do Mosteiro. Recordo, prepara e arranca com os trabalhos, já vou confirmar isso com o Doni Pereira, em agosto, até porque uma semana depois do início dos trabalhos há já jogos agendados relativamente àquilo que são chamados jogos de preparação, e o Mosteiro já tem alguns preparados certamente, se não estiver todos. Portanto, os trabalhos vão iniciar ali a meio de agosto, sensivelmente, e na última semana há jogos de preparação. Aliás, Doni Pereira quer exatamente muitos jogos de preparação, porque é com estes jogos que também se adquire ritmo e se prepara de forma mais eficaz aquilo que será a versão Mosteiro na nova época desportiva. Doni Pereira, exatamente, eu peço desculpa, mas por vezes também sentamos-nos e acabamos por perceber algumas movimentações. Aquilo que eu posso dizer aos nossos ouvintes, e podes naturalmente confirmar ou não, é que o Pica vai ser um adversário. O Pica da Divisão de Honra desceu da Pro Nacional para a Divisão de Honra, vai ser um adversário de pré-época para o clube, segundo informações recolhidas também naturalmente pela Alto Ave FM, que está sempre atenta a este tipo de movimentações, naturalmente. Mas certamente há muito mais. Há muitos jogos de preparação já agendados para o Grupo Desportivo do Mosteiro. Sim, antes de mais, para confirmar, vamos iniciar, vamos voltar ao trabalho na última semana de agosto, e assim já temos alguns jogos agendados, até porque na nossa maneira de ver, essa é a melhor base para preparar uma época, é jogar, é ganhar ritmo de jogo,
é definir o nosso processo, é definir os nossos métodos e avaliar aquilo em que está menos conseguido e podemos melhorar então isso. E na minha maneira de ver, na maneira de ver da equipa técnica, quando falo em primeiro nome, falo em nome deles todos, a melhor forma de prepararmos a época é jogar. Sim, e também confirmo, sim, temos um jogo agendado com o Pica para dia 31 de agosto. Temos também apalabrado quase certo com a Mars, do professor Nelson Martinho, e com o Vilaverdense, os Júniores Vilaverdense, que também na pessoa do Cris, conhecido por Boia cá na terra. E já um grande abraço para ele, que certamente nos acompanha também nesta emissão, para ele e para o Nelson Martinho. Portanto, espero que possam estar desse lado também connosco. O Cris Gonçalves na parte da formação do Vilaverdense, Nelson Martinho é o técnico, como se sabe, e já foi anunciado aqui na Alto Ave FM, o técnico do Futebol Clube da Mares da Pro Nacional. Há mais algum jogo agendado? Eu pretendo que haja muitos jogos na pré-época. Sim, pretendo que haja mais jogos, peço desculpa. Estão apalabrados, ainda não estão confirmados, por isso não vou avançar, mas garantidamente vamos fazer com que sejam possíveis e que exista esse número que nos dê garantias para ser preparada a época da melhor forma. Estamos a terminar. O sonho começou na formação do Vieira, presentemente chama-se Grupo Desportivo do Mosteiro. Enquanto treinador, onde é que gostaria de chegar? Como eu já falei anteriormente, eu não olho para o meu futuro, estou demasiado focado no presente. Passei por duas casas que serão sempre as minhas casas, o Vieira e o Grupo Desportivo do Mosteiro, e neste momento estou focado no Mosteiro, estou focado em conquistar esse desportivo junto de uma das minhas casas. Muito bem, fica o essencial nesta conversa, hoje de sexta-feira, dia 8 do mês de julho. Colocamos em destaque o Grupo Desportivo do Mosteiro. Para a semana vamos voltar, vamos ter mais destaques, ainda a combinar. Um dos temas que vos disse é tentar perceber se a Associação de Futebol de Braga, ao nível da arbitragem, já que soubemos que na última temporada houve muito árbitro a deixar essa mesma categoria, partir para outros voos que não a arbitragem. O que obrigou exatamente a Associação de Futebol de Braga a recorrer à Associação de Futebol de Viana do Castelo para requisitar alguns árbitros para os seus jogos. É isso que vamos tentar perceber durante a semana. Por hoje é tudo. Ney Pereira, Pedro Silva, obrigado por terem vindo. Um grande abraço e boa sorte para o futuro. Barreira formada, 2, 4, 5, lá está o remate.